cooperadores de Deus, edificando sobre o fundamento. Imagine-se parado no canteiro de obras de um dos imponentes templos romanos de Corinto. Talvez o grandioso templo de Apolo, com suas colunas de pedra que dominavam o horizonte da cidade. Para erguer tal estrutura, era necessária uma coordenação precisa. Arquitetos planejavam, escravos transportavam pedras, artesãos esculpiam os capitéis e supervisores garantiam o fundamento. Em uma cidade que se reconstruía constantemente, a imagem de uma construção era algo que qualquer coríntio compreendia. Paulo usa essa vivência urbana para confrontar a imaturidade daquela igreja, que apesar de se sentir espiritual, ainda agia como em uma disputa de torcidas no estádio de Istmia. Ao iniciar o 3º capítulo de sua primeira carta, Paulo precisa dar um choque de realidade nos coríntios. Ele os chama de carnais e crianças em Cristo. Para um povo que se considerava sofisticado e cheio de conhecimento, ser chamado de criança era uma ofensa grave. A evidência da carnalidade deles era irrefutável. As contendas e invejas. Em Corinto, a competição era o motor da sociedade, mas na igreja era o veneno que paralisava o corpo. Paulo usa 2 analogias rurais e urbanas para mostrar que nenhum líder humano é digno da glória, que os coríntios estavam tentando atribuir a eles o campo e o edifício. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento, afirma o apóstolo. Nessa primeira imagem, Paulo coloca a si mesmo e a Apolo em seus devidos lugares. No vasto agronegócio que sustentava o comércio de Corinto, o trabalhador que lançava a semente e o que irrigava o solo eram essenciais, mas nenhum deles tinha o poder de fazer a vida brotar da terra. O milagre do crescimento pertencia exclusivamente a Deus. Ao dizer que aquele que planta e o que rega são um, Paulo esmaga o partidarismo. Se o plantador e o regador trabalham para o mesmo Senhor e para a mesma colheita, brigar por quem é o melhor é um disparate lógico e espiritual. Eles não são mestres de facções rivais, são cooperadores de Deus. Mas é na analogia do edifício que Paulo aprofunda o peso da responsabilidade comunitária e liderança. Ele se autodenomina um prudente construtor que, pela graça de Deus, lançou o fundamento. Em Corinto, todos sabiam que se a base de uma estrutura não fosse sólida, o solo instável e os terremotos fariam tudo desabar. E Paulo é categórico, porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Qualquer igreja, movimento ou ministério que tente se sustentar sobre a personalidade de um líder, sobre o brilho de uma filosofia humana ou sobre o prestígio de uma tradição, está construindo na areia movediça. O fundamento é uma pessoa e somente ele pode suportar o peso da eternidade. A partir desse fundamento, Paulo lança um aviso solene sobre a qualidade dos materiais utilizados. Na edificação desta estrutura viva que é a igreja, na arquitetura daquela época, existia uma distinção clara entre edifícios de mármore e pedras preciosas, adornados com ouro e prata, e as habitações precárias dos pobres, construídas com madeira, feno e palha. Paulo adverte que cada cristão, e especialmente cada líder, deve ter cuidado com o que constrói sobre Cristo. A obra de cada um se manifestará, pois o dia a demonstrará, porque pelo fogo será revelada. E o fogo provará qual seja a obra
de cada um. Essa imagem do fogo era particularmente vívida para os habitantes de Corinto. A cidade fora incendiada e devastada pelos exércitos de Lúcio Múmio menos de 200 anos antes. Eles sabiam que incende o que é precioso permanece enquanto o que é barato e superficial desaparece em fumaça. Paulo está dizendo que o trabalho cristão, menos a maneira como ensinamos, como servimos e como nos relacionamos, passará por uma auditoria divina. Construir com ouro e prata representa investir em relacionamentos baseados, na verdade, no amor sacrificial e na doutrina pura. Construir com madeira, feno e palha representa o uso de métodos mundanos, manipulação, busca por glória humana e superficialidade. É possível que uma pessoa seja salva, como que através do fogo, mas veja toda a sua obra de vida reduzida a cinzas. Por ter sido edificada com os materiais errados, o critério do julgamento final de Deus não será a popularidade do ministério diante dos homens, ou os números que impressionavam os portos de Corinto, mas a fidelidade ao caráter de Cristo. O partidarismo que os coríntios tanto prezavam era, na verdade, palha que não resistiria ao menor calor do tribunal divino. A unidade da igreja não é, portanto, uma sugestão poética ou um ideal utópico. É uma necessidade estrutural. Paulo lembra aos coríntios: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Note que Paulo não está falando aqui do corpo individual, mas da comunidade coletiva. A igreja em Corinto era o templo de Deus naquela cidade pagã. Se alguém destrói a unidade desse templo através de divisões e orgulho, o texto é severo: Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Em uma cidade onde os templos eram profanados por práticas imorais, a igreja deveria ser o santuário de pureza e harmonia, preservado pelo Espírito. O remédio para a fragmentação do corpo é o abandono da sabedoria humana. Paulo convida aquele que se julga sábio, segundo este século, a tornar-se louco para ser verdadeiramente sábio. O culto à personalidade, eu sou de Paulo e o sul do Opolo, é uma forma de pobreza espiritual. Paulo vira a mesa da lógica coríntia ao dizer: portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro. Tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Em vez de os crentes pertencerem aos líderes como se fossem torcedores ou clientes, os líderes é que pertencem à igreja como servos. Ao tentar possuir um líder, os coríntios estavam se tornando pequenos e limitados. Ao entenderem que todos os servos de Deus trabalham para o mesmo edifício, eles ganhavam acesso a toda a riqueza da revelação divina distribuída entre os ministérios. A unidade traz a plenitude, a divisão traz a escassez. Em Cristo, eles possuíam tudo, porque Cristo possui tudo. A responsabilidade de edificar sobre o fundamento de Jesus Cristo exige um novo tipo de consciência. Não se pode usar a lógica da exploração e do egoísmo de Corinto para construir a casa de Deus. Cada palavra falada, cada gesto de serviço e cada intenção do coração
são pedras sendo assentadas. Se agirmos com a consciência de cooperadores, entenderemos que não há espaço para rivalidades no canteiro de obras do reino. Afinal, ao final do dia, a obra não deve glorificar o pedreiro, mas o grande arquiteto que planejou o edifício. Desde a fundação do mundo, essa percepção da nossa responsabilidade como construtores nos conduz para um entendimento mais profundo sobre o papel daqueles que estão à frente da comunidade. Se somos todos cooperadores, somos também gestores de algo que não nos pertence. Não somos donos da verdade ou da igreja, mas administradores de tesouros sagrados. E essa mordomia, esse encargo de confiança que recebemos de Deus, exige que sejamos encontrados fiéis, em meio a uma cultura que preza apenas pelo sucesso aparente e pela autossuficiência. Esta identidade de humildes despenseiros dos mistérios divinos que nos permitirá enfrentar a arrogância do mundo, sem perder a essência do nosso chamado